O feminismo progressista e o movimento Red Pill são dois monstros que odeiam a mulher de verdade. Pronto, falei. Eu não vou editar o vídeo. E eu acabei de arrumar confusão com dois grupos barulhentos. E agora sou eu contra dois Golias. Mas me acompanha no pensamento. Você já percebeu que as mulheres mais fortes, elas acabam, de uma maneira ou de outra, entrando em choque, em conflito com os movimentos feministas de hoje em dia? Eu não sei você, mas eu fui criado por uma mulher que nunca precisou competir com um homem para ser respeitada. E através do exemplo de vida dela, eu aprendi a respeitar e a admirar a força da mulher. E eu aprendi a detestar a postura machista de muitos homens por aí. Mas tem uma coisa que me intriga. Por que o feminismo moderno ele simplesmente ignora, ou melhor, ele apaga essas mulheres fortes? Mulheres como Margaret Thatcher, Giorgia Meloni, Maria Quitéria, Nícia Floresta. E é por isso que eu digo que o feminismo progressista e o movimento Red Pill são dois lados da mesma moeda. Um diz que a mulher precisa ser igual ao homem, e o outro diz que a mulher precisa obedecer o homem, senão ela não presta. E assim os dois odeiam a mulher que é forte do seu jeito. E essas mulheres não são bem vistas pelo movimento feminista esquerdista, tanto quanto as donas de casa não são. Porque tudo não passa de uma questão de política e ideologia. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, 3 vezes eleita primeira-ministra em um dos países mais tradicionais do mundo. Ela enfrentou sindicatos, guerras, crises econômicas e ela fez isso com maestria. Thatcher é, na minha opinião, um dos maiores estadistas dos tempos modernos e a maior força feminina do século XX. Mas você já viu alguma feminista com um cartaz ou uma camisa com a estampa com o rosto dela? Não. Por quê? Porque ela era conservadora. Giorgia Meloni, primeira mulher a governar a Itália em mais de 2000 anos, e isso não é exagero. Desde a Roma Antiga, a mulher italiana foi excluída do poder. E ainda assim, Meloni é atacada, ridicularizada e ignorada pela grande imprensa, pela esquerda e pelo feminismo progressista. Por quê? Porque ela ousou dizer: sim, eu sou mulher, sim, eu sou mãe, sim, eu sou cristã. E isso não me faz fraca, me faz forte. E ela disse mais ainda: quero que as mulheres sejam tudo o que quiserem ser, mães, líderes, guerreiras, sem ter que negar a sua natureza. Ou seja, ela tem coragem de enfrentar a elite globalista e o pensamento progressista de hoje cara a cara, e isso incomoda. Não é o empoderamento que importa, mas a afinidade ideológica. Princesa Isabel, por 3 vezes, comandou o império. Ela via a escravidão como um pecado e por isso ela fez o que nenhum outro homem político eleito teve coragem de fazer. Ela enfrentou a poderosa oligarquia escravocrata, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar o trono, o que de fato aconteceu. Mas ainda assim ela nunca virou heroína dos livros de esquerda, porque ela era branca, rica, monarquista e religiosa. Maria Quitéria foi a primeira mulher soldado do Brasil. Ela se alistou na Guerra da Independência disfarçada de homem, se destacou por bravura e, por fim, foi condecorada por Dom Pedro I com a Ordem Imperial do Cruzeiro. Ela foi uma heroína da independência que representa a força da mulher brasileira, mas hoje ninguém fala nela. Por quê? Porque a força dela vinha do amor à pátria e não do ódio aos homens. Então, não se encaixa na narrativa. Nízia Floresta, a primeira feminista do Brasil, antes mesmo da palavra feminismo existir. Ela foi a primeira mulher a publicar em jornais brasileiros quando a imprensa ainda estava engatinhando por aqui. É dela a primeira obra feminista do Brasil. Ela defendia o papel ativo da mulher na sociedade, mas sem perder a essência feminina e sem negar a maternidade. Por isso, ela é criticada hoje em dia como ambígua em sua militância pela causa feminista. Curiosidade, é dela uma frase que tem hoje impressionantes 172 anos, mas ainda assim é atual.
Não poderá haver no Brasil uma boa educação da mocidade enquanto o sistema de nossa educação não for radicalmente reformado. Quanto mais ignorante é um povo, mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. Berta Lutz, a mulher que conquistou o voto feminino no Brasil. Ela representou o Brasil na ONU em 1945 e ajudou a inserir a expressão direitos iguais entre homens e mulheres na Carta das Nações Unidas. Ela devia estar sendo estudada nas escolas, mas como ela tinha uma posição alinhada também à igreja e a certos valores tradicionais, ela foi esquecida. E por falar em voto feminino, sabe o que é mais curioso? Foi justamente o estado americano do Wyoming, um dos mais conservadores dos Estados Unidos, que na época ainda era um território, o primeiro lugar do mundo a conceder o direito irrestrito ao voto feminino. E isso foi em 1869. Mas isso não aconteceu porque os políticos eram progressistas ou os conservadores eram bonzinhos. Não, não foi isso. Aconteceu porque as mulheres que viviam lá, elas já comandavam ranchos, já enfrentavam a natureza, já caçavam, já defendiam a sua propriedade. E por isso mesmo elas eram respeitadas. Então a política só reconheceu o que o povo já sabia, que elas sustentavam metade da civilização. Você sabia que no Brasil quase 25% das delegacias de polícia civil são comandadas por mulheres, delegadas mulheres? E ninguém fala disso. Por quê? É porque a gente não está falando de cota nem de favores, a gente está falando de mérito. Porque elas representam uma liberdade que o feminismo radical não tolera. A liberdade de ser mulher à sua maneira. A delegada Raquel Galinatti foi a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Delegados de São Paulo e é a primeira secretária de Segurança Pública da cidade de Santos. Ela é mestre em filosofia e faixa preta de taekwondo, a mulher de aço. A delegada Luana Davico, que gentilmente me autorizou a usar a imagem dela nesse vídeo, ela se declara feminista, mas ela rejeita o feminismo ideológico. Ela valoriza a liberdade de pensamento e a escolha individual. Ela defende a liberdade da mulher ser quem quiser, e se uma mulher decide ser dona de casa ou mãe, ela deve ser respeitada do mesmo jeito. Ela foca no empoderamento feminino, inclusive no contexto do porte de armas, o que bate de frente com os movimentos feministas progressistas. E por falar em armas, eu quero agora falar das cowgirls americanas. A cowgirl anda armada, mas não perdeu a femininidade. Ela lida com gado, com barro, mas não se torna masculina. Desde o século XIX, o oeste americano, principalmente Texas, Montana e Wyoming, aprendeu a reconhecer a força dessa mulher. Estados conservadores, mas ainda assim é de lá que nasceram essas guerreiras. Não porque eles quiseram, mas porque eles tiveram que reconhecer a força dessas mulheres. Mulheres que trabalhavam e ainda trabalham nos ranchos, domando cavalos, cuidando do gado, defendendo suas propriedades. E naquelas terras a posse de armas é tão natural quanto saber dirigir um carro ou um trator. E é aqui que entra um outro ponto que a esquerda moderna detesta. Nada iguala uma mulher fisicamente a um homem numa situação de agressão, isso é um fato. Exceto o direito de portar uma arma com responsabilidade. A arma para uma mulher não é símbolo de violência, é um símbolo de autonomia real. Batalhão Caracal, agora é que a coisa esquenta. As soldadas de Israel. Mulheres treinadas, preparadas e altamente capacitadas. Guerreiras e ainda assim femininas. Mas todo esse empoderamento não vale de nada, porque elas continuam femininas. Fora o fato óbvio, a gente está falando de Israel, né? E a esquerda odeia Israel. E é por isso que eu digo que os movimentos feministas não deveriam jamais se alinhar a ideologia alguma para que não acontecesse esse tipo de coisa que eu acabei de demonstrar. Porque se o feminismo moderno quisesse mesmo fortalecer as mulheres, ia começar exaltando Margaret Thatcher. Reconheceria Giorgia Meloni, estudaria Berta Lutz, honraria Maria Quitéria. Mas ele não faz isso. Porque o que está em jogo não é a força da mulher,
é o controle ideológico sobre ela. Esses movimentos dizem lutar pela liberdade das mulheres, mas eles só a aceitam quando a mulher se torna prisioneira das suas ideias. É preciso se ter em mente sempre duas coisas. A esquerda rejeita a meritocracia. A esquerda rejeita a liberdade de pensamento e o verdadeiro empoderamento feminino, que não está em se rebelar contra a feminilidade. E essa é a grande contradição interna do feminismo moderno. Para esses movimentos, para a mulher se libertar, ela precisa renunciar à sua essência feminina e copiar justamente aquilo que diz combater, o comportamento do homem bruto. E quando a mulher diz que ela é conservadora, que ela ama o seu marido, que ela cuida dos seus filhos, que ela tem fé, ela se torna um alvo. Não importa o quão forte, inteligente, livre e poderosa ela seja. E o verdadeiro homem cristão, agora escuta essa, o verdadeiro homem cristão, ele não obriga a mulher a ficar dentro de casa. Ele valoriza e reconhece que há grandeza tanto na mulher que lidera uma tropa, quanto a que lidera um lar. Uma mulher que não precisa se masculinizar para ser forte, porque ela tem a força silenciosa de quem gera vida, de quem resiste ao deserto, de quem enfrenta a lida no campo e a violência das cidades para nos proteger. Uma força que o mundo moderno não consegue mais compreender. A força de quem carrega a marca da criação. A força de ser filha de Eva. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe e, principalmente, honre as mulheres da sua vida, com palavras, ações e respeito. E por hoje é só. A segunda parte desse vídeo é sobre os Red Pill. Conto com o apoio e a oração de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.